orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde, ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador. Olá, hoje eu quero comentar um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Eu não havia comentado, eu já conhecia algumas coisas dele, alguns comentários dele, e por causa do teor agressivo de um vídeo e também pela grande falta de conhecimento bíblico dele, eu decidi comentar algumas coisas do que ele tem dito. Ele tem se popularizado muito entre os irmãos católicos e eu vou gravar um vídeo para ajudar os irmãos católicos a perceberem que, infelizmente, de Bíblia ele conhece muito pouco. Meu confessor sabe que eu piso na bola, entendeu? Então, não dá para fazer totus tuus com o Padre Paulo. Mas dá para fazer com Maria, porque nós sabemos que ela é totalmente humilde nas mãos de Deus. Ela é tão maleável a Deus, ela é tão humilde, ela é tão dócil às mãos de Deus, que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ela só irá modelar em mim o que Deus quer. Ela só irá fazer em mim o que Deus quer, porque ela é totalmente serva, ela é totalmente dócil. E por que é que eu preciso dela? Por que é que eu não posso ir direto para Deus, Padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que é que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde, ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador e acreditar que aquela mão é instrumento de santificação, acreditar que aquela mão de pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? Único mediador?
é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador, é o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador é Jesus inteiro, a igreja. Cabeça e membros. E por isso, quando um santo intercede, é o único Cristo quem está rezando. Ah, que bobagem é essa? Imagina se um pecador vai ser o Cristo. Mas, meu irmão, você não lê a Bíblia? Olha São Paulo. São Paulo estava colocando um bando de mulher e de homem miserável e pecador na prisão. Deus derrubou ele no chão com um raio de luz, chegou e disse: para com isso, sem vergonha, porque você está me perseguindo. Quem que eu sei que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus nesse bando de homem pecador miserável, porque eu sou a minha igreja, e quem persegue a minha igreja persegue a mim. E eu vou gravar um vídeo para ajudar os irmãos católicos a perceberem que, infelizmente, de Bíblia ele conhece muito pouco. E como que isso é evidenciado? Naquele vídeo em especial, em que ele comenta o seguinte, que o princípio protestante de não precisar de um intercessor, da intercessão dos santos, ele diz assim, que o princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. Ele inclusive chama os protestantes de otários ali ao longo do vídeo, dizendo que os protestantes, para defenderem que a intercessão é só por meio de Cristo, os protestantes babam, bufam, ou seja, é interessante ele falar no vídeo que ele é um indivíduo humilde e ao mesmo tempo tão arrogante, tão agressivo com as pessoas. Ele disse que a religião dele o ensina a ser humilde. Eu percebo realmente que muitos irmãos católicos são extremamente humildes, devotos a Deus e que buscam a Deus com sinceridade. Agora, quando eu vejo ele dizendo que um protestante é orgulhoso, soberbo, otário, eu percebo que o catolicismo, na verdade, não ensinou ao padre, não é, Paulo Ricardo, a ser humilde. Mas vamos deixar de lado esse tipo de manifestação arrogante, orgulhosa, e vamos aqui para o texto bíblico. Veja, ele alega que a igreja é o meio estabelecido por Deus para a salvação das pessoas, que a igreja como um todo foi estabelecida por Deus para interceder pelo pecador. Isso demonstra uma falta de conhecimento bíblico tremenda. E quando ele usa 1 Timóteo 2,5 para tentar dizer que a igreja com Cristo é a mediadora entre o pecador e Deus, isso demonstra que ele está com a mente totalmente formatada pela tradição da igreja, ao invés de formatar a sua mente pela Bíblia. Não é? Vamos ver aqui o que diz 1 Timóteo 2,5 para você ver a incoerência argumentativa do padre Paulo Ricardo. 1 Timóteo 2,5, quando fala que há só um intercessor, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele alega, com base nesse texto, que na verdade é Cristo e a igreja. Isso é uma distorção tremenda do texto, porque quando você lê o texto, no final diz assim que o mediador é Cristo Jesus, homem. Não é Cristo Jesus e a igreja. A igreja não está incluída aqui, meu amigo. Qualquer pessoa que lê o texto com atenção, sem ideias pré-concebidas, sem os moldes da tradição eclesiástica, ele vê que o texto não apresenta Cristo e o seu corpo como intercessor entre Deus e os homens. É só Jesus Cristo. O que diz no final do texto? Cristo Jesus, homem. Não é Cristo Jesus, corpo. Cristo Jesus e a igreja. É Cristo Jesus, homem. Colocar no texto aquilo que ele não diz é desonestidade com o texto bíblico. E agora aqui no versículo seguinte, nós vamos ver aqui por que só Jesus pode ser esse intercessor.
Maria não pode ser essa intercessora e nem um outro santo e nem a igreja. A razão é muito simples, é só ler o texto e deixar que o texto explique. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui está a explicação do porquê que só Cristo é o intercessor e não a igreja e não os santos. Porque foi Cristo que se deu em resgate pelo ser humano. O padre Paulo Ricardo precisa entender uma coisa. Para ter a função de intercessor, o indivíduo, diríamos assim, tem que ter dupla natureza. Somente Cristo é divino e humano. Com a sua divindade na encarnação, ele traz Deus até nós, por isso ele é Emanuel, Deus conosco. Com sua humanidade, ele nos aproxima de Deus. Então, apenas um ser com dupla natureza pode ser o intercessor entre um pecador e Deus. Os santos não têm dupla natureza? A igreja, mesmo sendo o corpo de Cristo, ela não tem dupla natureza? E Maria não tem dupla natureza. Maria é humana, não é divina humana. E um outro detalhe, para ser intercessor, além de ter dupla natureza, diz o verso 6, por que ele é intercessor? Porque ele deu a si mesmo em resgate por todos. A igreja não se sacrificou no lugar do pecador. Os santos, mesmo sendo martirizados, não foram sacrificados no lugar do pecador para substituir o pecador. E Maria não foi sacrificada substitutivamente pelo pecador. Somente alguém que se ofereceu em resgate por todos é que pode ser o mediador entre Deus e os homens. Somente alguém que se ofereceu em resgate e que tem dupla natureza. É básico este princípio bíblico, mas, infelizmente, o padre Paulo Ricardo o ignora ou o desconhece. Eu espero que, da mesma forma que ele esteve disposto a chamar os protestantes de orgulhosos, soberbos e otários, ele tenha a humildade para ir ao texto bíblico e reconhecer que ele deu um baita bola fora. Outro detalhe importante, eu fiz um seminário sobre mortalidade da alma e nós demonstramos que, biblicamente, não existe vida fora do corpo. Então, se os santos, diríamos assim, os crentes, só terão vida no corpo transformado, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, e se essa transformação ocorrerá só na segunda vinda de Cristo, é óbvio que os santos não se encontram no céu para interceder por nós. A intercessão dos santos, ela barra na doutrina bíblica da mortalidade da alma. Quem acompanhou meu seminário, se você não acompanhou, peço que acompanhe. Não existe vida fora do corpo. E no meu seminário eu apresentei, inclusive, alguns teólogos católicos que concordam com o nosso posicionamento, de que vida eterna só existe no corpo. Então, se os santos ainda não foram reunidos aos seus corpos, digamos assim, o fôlego de vida deles não foi reunido ao corpo para terem vida, não existe nenhum santo no céu intercedendo por nós. O texto bíblico é claro quanto a isso. Eu convido ao padre Paulo Ricardo e a todo irmão católico a avaliar uma outra questão. As pessoas que já estão no céu estão com um corpo e não estão intercedendo por ninguém. Olha que interessante isso aqui é um dado bíblico muito sério. Gênesis 5:24 diz que Deus levou Enoque para o céu, no corpo, e Enoque não está intercedendo por nós. Segundo Reis, capítulo 2, diz que Deus levou Elias vivo para o céu, no corpo, e Elias não está intercedendo por nós. E lendo Mateus 17, 1 a 9 e Judas 1:9, concluímos que Moisés também está no céu, foi ressuscitado e não está intercedendo por nós. Isto é suficiente para provar que não existe intercessão dos santos. Primeiro, não é possível estar no céu sem corpo. Os que estão no céu, Enoque, Elias, Moisés, eles estão com o corpo e não estão intercedendo.
Então, não há a mínima base bíblica para crer na existência de santos incorpóreos no céu e muito menos intercedendo pelo ser humano. E nós devemos também considerar que não é claro, pelo menos no ensino católico, a existência de São Enoque intercedendo por nós, a existência de São Elias e a existência, por exemplo, de São Moisés intercedendo por nós. Então, devemos avaliar essas coisas à luz das Escrituras para percebermos que quando a tradição eclesiástica tenta interpretar a Bíblia, sempre traz problemas. A Bíblia tem que ser interpretada com os seus próprios critérios hermenêuticos. Eu queria aqui ler mais um outro texto para mostrar para você aqui o quanto o padre Paulo Ricardo precisa entender mais a Bíblia. Quando vamos para Hebreus 4, nós percebemos uma outra coisa interessante, que o que garante o nosso acesso a Deus não é a igreja, é o sumo sacerdócio de Cristo. E, em parte, eu concordo com ele, é muita arrogância do ser humano querer ir a Deus diretamente. Agora, nós temos que fazer uma pergunta. Qual é o meio que Deus proveu para o ser humano ir até ele? É o ministério da igreja ou é a pessoa de Cristo? É óbvio que é a pessoa de Cristo. Nós não percebemos no livro de Hebreus o sumo sacerdócio de Cristo sendo colocado na mesma categoria de que o sacerdócio da igreja, por exemplo. Vou ler para você Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em nenhum momento o texto bíblico nos ensina a contarmos com a intercessão da igreja ou dos santos para nos achegarmos ao trono da graça. O texto é claro como o sol ao meio-dia. É o sumo sacerdócio de Cristo que nos proveu acesso direto ao Pai. Então, o protestante não é orgulhoso, como o padre Paulo Ricardo disse. O protestante não é soberbo. O protestante não é otário, porque o protestante não vai até Deus por si mesmo. O protestante vai até Deus por meio do sumo sacerdócio de Cristo. Se nós não usássemos o sumo sacerdócio de Cristo, aí sim seríamos arrogantes, soberbos, mas não é esse o caso. O que o protestante faz é usar o intercessor certo, enquanto que o padre Paulo Ricardo incentiva os irmãos católicos a usar os intercessores errados. Essa é a diferença. E considerando esses textos bíblicos, quem na verdade aqui é orgulhoso? Quem será que é orgulhoso? Será que alguém que confia em instituições humanas não está sendo orgulhoso o suficiente? Ao ponto de substituir o sumo sacerdócio de Cristo pelo sacerdócio humano? Outro texto importante para essa discussão se encontra em 1 João capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu não percebo aqui no texto que nós tenhamos advogados no plural. Aqui está no singular. Temos advogado junto ao Pai. E ainda já dá a resposta de quem é. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus Cristo o justo. E aí a razão está no verso seguinte. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Repetindo aquele princípio. Somente alguém que tem dupla natureza divina e humana e que morreu pelos pecados, deu-se em resgate pela humanidade. Somente este ser pode ser intercessor. Eu convido, com todo respeito, ao padre Paulo Ricardo a estudar mais a Bíblia. A estudar a Bíblia seguindo as regras hermenêuticas estabelecidas pela própria Bíblia e não a hermenêutica católica apostólica romana.
A partir do momento que o padre Paulo Ricardo e qualquer outro irmão católico apostólico romano colocar a Bíblia acima da tradição, ele vai mudar radicalmente a sua forma de compreender o cristianismo. Agora, enquanto a tradição estiver acima da Bíblia ou estiver no mesmo nível de igualdade interpretando a Bíblia, a cegueira espiritual predominará e a pessoa não conseguirá ver verdades claras nas Escrituras, como esta de Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Só Jesus está à destra de Deus. A Bíblia não menciona Maria à esquerda ou à destra, não menciona nenhum outro santo à destra de Deus, só Jesus. E por isso, meu irmão católico, eu não tenho dúvida alguma da sua sinceridade e devoção a Jesus. Mas eu tenho que lhe advertir uma coisa. O que o padre Paulo Ricardo tem ensinado a respeito desse assunto não é bíblico. Tem como base apenas a tradição eclesiástica humana. E eu lhe convido a atentar para o conselho de Pedro, em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Num próximo vídeo eu comentarei outras questões do padre Paulo Ricardo. Quero comentar também sobre Pedro ser ou não o primeiro Papa. Eu abordarei outras questões referentes ao catolicismo. E agradeço a você, meu irmão católico, por você ter acompanhado este vídeo. E eu peço que você compartilhe com outros irmãos católicos, inclusive com o padre Paulo Ricardo, para que ele veja o bola fora que ele deu. E se ele estiver disposto a corrigir isso, oro para que isso ocorra, farei questão de gravar outro vídeo falando da mudança de postura dele. Eu espero que ele não chame mais os protestantes de orgulhosos, soberbos, otários. Isso não é cristão, isso é desnecessário.